Bom, amigo vascaíno, é hoje! Hoje é dia de Vasco da Gama, hoje a bola rola no Nilton para Vasco e Botafogo pela 32ª rodada de Campeonato Brasileiro. Amigo, tá acabando, quanto mais perto chega do fim do Brasileirão, eu te digo, mais próximo fica das semifinais da Copa do Brasil. É muito louco pensar que o Vasco da Gama ainda nessa temporada vai disputar uma semifinal e tem grande chance de conquistar esse título. Mas o foco é Campeonato Brasileiro, o foco é Vasco e Botafogo. É claro que nesse Acorda Vascão eu vou trazer informações importantes para você sobre essa partida, mas também trazer muitas outras novidades. Tem o futuro do Ryan, o que será que vai acontecer com o Cria, proposta da Europa. Tem Fernando Diniz também falando tudo sobre a situação do Ryan dentro do Vasco da Gama, entrevista bem legal do técnico Cruz Maltino. Tem Casagrande, olha amigo, é duro de ouvir certas coisas, e o Casagrande ele se supera a cada dia que passa. Casagrande teve a coragem de criticar o técnico Fernando Diniz e o seu trabalho no Vasco da Gama. Eu vou trazer isso aqui também, um Acorda Vascão que chega para você bastante agitado, bastante movimentado nessa sua manhã de quarta-feira. Mas antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Até porque, amigo vascaíno, se liga só nisso daqui. Estamos nesse exato momento com 171.963 inscritos. Falta poucas pessoas para chegarmos aos 172 mil, então venha logo fazer parte da nossa família. Show? Vamos embora então, amigo, sem muita enrolação, falar logo, sobre o nosso Vascão, porque hoje a bola rola para Vasco da Gama e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Venho falando com vocês durante todos esses últimos dias. É um jogo importante, é um jogo decisivo para o Vasco. Tá aparecendo aí a tabela de classificação do Brasileirão. O Vasco hoje é o 9º colocado. Infelizmente perdeu a 8ª colocação após perder para o São Paulo neste último domingo dentro de São Januário. Vê o São Paulo à sua frente com 44. Fluminense na 7ª colocação com 47. Botafogo na 6ª colocação com 48. E o Bahia na 5ª colocação com 52. Importante lembrar que nesse momento temos o G7 aberto no Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje mira essa 7ª ou 6ª posição e para isso tem que vencer hoje o Botafogo. O Vasco deixou escapar uma vitória nesse último domingo que seria muito importante para essa luta para chegar à Libertadores em 2026, mas ainda não acabou. O Vasco ainda tem totais condições de chegar a uma Libertadores, até pensando em questão de pontuação. Normalmente, nesses últimos anos, o Campeonato Brasileiro, quem faz 56 pontos consegue se classificar pelo menos para uma pré-Libertadores. O Vasco hoje tem 42, restam 14 pontos a serem conquistados para chegar aos 56. E o Vasco ainda tem a 32ª, esse jogo contra o Botafogo, 33ª, 34ª rodada, 35ª rodada, 36ª, 37ª e 38ª. Ou seja, o Vasco ainda tem 7 jogos pela frente. O Vasco da Gama ainda tem 21 pontos em disputa para tentar, nesses 21, conquistar 14 e chegar à Libertadores da próxima temporada. Não é uma tarefa fácil, o Vasco terá que vencer 5 partidas em 7 jogos, ou vencer 4 e empatar 2, mas é uma missão árdua que todo clube que sonha, por uma Libertadores tem que passar, e com o Vasco não é diferente, e essa vitória hoje é essencial para que esse sonho da Libertadores ainda se mantenha vivo. Ontem aconteceu no CT Moacir Barbosa o último dia de preparação, tivemos aí a grande novidade relacionada ao Cauã Barros, estará à disposição do técnico Fernando Diniz para essa partida de hoje, uma baita notícia, uma baita informação que alegra com toda certeza o torcedor vascaíno. Tivemos também a informação relacionada ao Ryan,
Assim como foi no domingo, o Ryan treinou normalmente, vai estar à disposição do técnico Fernando Diniz, sem ser as ausências de Nuno Moreira e Paulo Henrique por conta da suspensão automática. É força máxima para enfrentar o Botafogo hoje dentro do Newton. Tá empolgado, amigo? Confia na vitória? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. Eu tenho muita coisa para trazer aqui a você neste Acorda Vascão, falar sobre o futuro do Ryan, falar sobre o que o Diniz tem a falar, inclusive, sobre o Cria. Mas antes de trazer tudo isso para você, tem uma informação bem rápida e bem importante nesse Acorda Vascão na manhã dessa sua quarta-feira. Então, se liga só e depois volta para cá para a gente continuar com esse Acorda Vascão. Bom, amigo vascaíno, vem cá rapidinho que eu tenho um recado importantíssimo para trazer para você na manhã desta sua quarta-feira. É um recado que só não é mais importante do que o jogo do Vasco, até porque não tem mais nada importante do que o nosso Vascão. Inclusive, eu já começo aqui fazendo a seguinte pergunta para você, amigo vascaíno. Você aí sabe por quê? Quase todo mundo que tenta ganhar dinheiro na internet, no final acaba desistindo? Provavelmente não. Eu até digo, não é por falta de tempo, não é por falta de vontade. A grande resposta é a seguinte: quem tenta, muitas das vezes, tenta do jeito errado. E o pior, ninguém explica qual é o jeito certo, ninguém vem trazer a solução. Tem muitas pessoas aí que perdem anos, aliás, perdem meses e até, agora sim, anos tentando o impossível. Ou é vender algo que ninguém quer, ou é depender da sorte em alguma casa de aposta por aí, ou é cair em promessas milagrosas. É o que mais acontece todos os dias. E nessa manhã de quarta-feira, eu, Lucas, venho aqui para trazer para você um caminho completamente diferente, amigo vascaíno, que qualquer pessoa pode seguir, inclusive você inscrito no canal do Gigante Vasco. Um método criado para quem é iniciante de verdade e até para quem já tentou de tudo aí na internet e nunca viu resultado. Você, nesse momento, tem à sua mão algo que vai mudar a sua vida para melhor. Não te fazer rico, não te fazer milionário, não, nada disso, amigo. Mas é um método que você vai aprender passo a passo como transformar o seu celular em uma fonte real de renda, usando aplicativos e plataformas que realmente pagam, sem precisar aparecer, sem precisar botar cara, sem precisar vender, muito menos depender de seguidores nas redes sociais. Você não precisa investir dinheiro, você não precisa de experiência e muito menos tempo, tá? Basta aplicar poucos minutos aí do seu dia, seguindo um processo que já provou funcionar para centenas de pessoas comuns. Gente que começou do zero, sem entender absolutamente nada de internet e hoje está colocando no bolso uma renda extra real, direto do celular, de forma segura e honesta, que lá no final do mês dá um alívio bem legal nas contas. Então, se você já cansou a quantidade de vezes que já ouviu promessas milagrosas e quer agora algo lógico, prático e comprovado, clica no link da descrição e do comentário fixado. Amigo vascaíno, tem um link aqui para você clicar e você conhecer esse método. Clicando no link vai aparecer para você uma aula introdutória. Só isso, você não vai precisar pagar absolutamente nada, uma aulinha para você entender de fato o que é esse método e o que muda, principalmente quando você vai parar de tentar fazer esse impossível que provavelmente já tentou algumas vezes com a internet e finalmente aprendeu o jeito de fazer certo. Então corre, link na descrição, no comentário fixado. Para de tentar, amigo, de um jeito milagroso, mudar a sua vida. Vai na prática, no real, que você vai entender do que eu tô falando. Link então aqui na descrição e no comentário fixado. Não perca tempo. Amigo vascaíno, então não perca essa oportunidade. O link tá aqui na descrição e também no comentário fixado. Bom, tava falando aqui com vocês com relação ao Ryan, né? E é muito doido pensar que o Ryan hoje é o destaque do Vasco na temporada de 2025. É muito doido pensar que no ano passado, ali no meio da temporada, o Ryan estava sendo muito criticado pela torcida Cruz Maltina e vinha sendo pedido até pelo próprio torcedor uma venda do Ryan o quanto antes por um valor de 80 milhões de reais. E hoje ele se tornou essa peça muito importante. Um atleta que esteve presente na pré-lista de convocação
da seleção brasileira para os amistosos contra Senegal e Tunísia. Um jogador que hoje recebe, né, assédio, e essa é a palavra, do mercado do futebol europeu. Gigantes da Europa hoje buscam o Ryan, se interessam pelo Ryan e vão tentar, na janela de transferência do ano que vem, a contratação do Ryan, e o Vasco tem que ser firme para não vendê-lo. Não à toa o Vasco hoje negocia, né, a renovação do vínculo contratual do CRI até o final de 2030, com um salário de 1 milhão mais ou menos de reais por mês, um salário alto, que dignifica a posição hoje que o Ryan tem dentro do elenco cruz-maltino. Ryan hoje é uma peça ímpar. 16 gols marcados, uma assistência, 47 jogos, vice-artilheiro do Vasco da Gama no ano, jogador fundamental e que breve vai estar brilhando aí nos campos do futebol europeu. E muito desse Ryan hoje que o vascaíno vê dentro de campo é por conta do técnico Fernando Diniz. Ryan é um antes do Diniz e o Ryan é outro pós-Fernando Diniz. Isso é um fato. E a grande pergunta que fica é: o que o Fernando Diniz fez para fazer o Ryan jogar tanta bola como ele joga hoje? Qual foi a mágica? Qual foi a magia? Qual foi o milagre que o técnico Fernando Diniz fez com esse garoto para mudar o cria da água para o vinho? Tivemos aí acontecendo ontem, na sede da CBF aqui no Rio de Janeiro, um evento promovido pela FBTF, tá? Um evento que reuniu gerações de técnicos, homenageou inclusive grandes nomes da história do futebol brasileiro. Tivemos aí nesse evento a presença do próprio Carlo Ancelotti, técnico atual da seleção brasileira. Um evento organizado, volto a repetir, pela FBTF, a Federação Brasileira de Treinadores de Futebol. E tivemos, nesse evento, o técnico Fernando Diniz. Em determinado momento ele sobe ao palco e fala um pouquinho sobre o trabalho dele. E eu achei muito interessante as palavras do Diniz, porque ele tocou exatamente no assunto Ryan. Então, amigo, se liga só o que o Fernando Diniz tem a dizer sobre o trabalho dele como profissional e a importância próprio Diniz para essa virada de chave do Ryan. Se liga só. O jogador confiante. O cara pode ser um craque, sem confiança é jogador ruim. E a gente fica discutindo parte tática. E o engraçado é que as pessoas me olham como se fosse um cara assim, fissurado em parte tática. Eu sou fissurado em fazer aquilo que é melhor para o jogador. Então, se eu desenvolvo alguma coisa na parte tática, as pessoas acham diferente. Eu tenho muito pouco, assim, pouco ouvido para quem está fora e muito ouvido para quem está dentro. Porque eu desenvolvo uma construção constante, inacabada, que eu acho que está sempre no começo, de desenvolver aquilo que é melhor para os jogadores e com os jogadores. Então, ser treinador para mim é isso. Você tem alguma contribuição para falar? A tua pergunta agora foi muito boa. Eu não tenho muito... Tem muita coisa diferente disso. Minha meta, que eu persigo a vida inteira, é mudar a vida de um John Kennedy, de um Ryan, e gente desse tipo. Precisa de ajuda. Do Coutinho, que também precisa de ajuda, porque tem dinheiro e passou por grandes clubes, ficou Copa do Mundo, mas queria parar de jogar. Agora não tem mais parar de jogar. Não foi com o Marcelo, não foi com o Felipe Melo. No fundo, todo mundo precisa de ajuda. Esse meio que a gente vive é um meio extremamente violento, castrador. A gente fica exposto a todo mundo, acha que sabe o que a gente passa e ninguém quase sabe. Ser treinador e ser jogador aqui no Brasil é uma coisa das mais difíceis. E a gente valoriza pouco. A gente é criticado, tem um monte de gente falando de quem está lá no campo, tanto jogador como treinador, também dirigente, não sabe nada o que está aqui. Você fica exposto o tempo todo a ser xingado, criticado, desqualificado. E você só para de ser desqualificado quando você ganha alguma coisa. Então a gente não sabe, a gente tem que aprender outra coisa que se eu fosse falar, de aprender e discernir aquilo que é bom e aquilo que ganha. E não necessariamente o que ganha é bom. Eu prefiro muito mais o educo meus filhos para eles serem bons. E se eles serem bons, aquilo deveria ganhar, está ótimo. Então, o que eu posso controlar, meus filhos eu controlo em mim também, eu consigo controlar os jogadores. A gente fazer o melhor possível. Amigo, então, como você viu aí, né? Eu vi até ontem nos comentários o vascaíno falando aí: Lucas, você só fala do Diniz. Amigo, eu sou fanzaço do Diniz. Antes mesmo do Diniz fechar com o Vasco da Gama, eu já queria ele no cruz-maltino há muito tempo. Porque eu vi o que o Diniz fez no Fluminense. Eu vi o time do Fluminense antes da chegada do Diniz e após o trabalho do Diniz ter ganhado forma.
E hoje fica nítido também o que o Diniz fez com o nosso Vascão. E mesmo diante disso, é completamente surreal, né? Porque tivemos nesse último domingo, e eu já mudo aqui de assunto, a partida entre Vasco da Gama e São Paulo. O Vasco perdeu muito. Eu até falei pela loucura do Fernando Diniz, e é o Diniz, cara. O Diniz é um técnico, é um profissional, dentre o futebol brasileiro, talvez único, que consegue entregar um trabalho 8 ou 80. O Diniz não é meio termo. Ou o Diniz ele apresenta um futebol encantador, ou o Diniz apresenta um futebol amador. E foi isso que aconteceu. Domingo foi o Diniz amador. Mas ele tem potencial para levar o Vasco ao 0 e levar o Vasco ao 10. E é o único profissional que tem esse potencial com qualquer clube por onde trabalha. Esse é o Fernando Diniz. E de forma injusta, o Walter Casagrande, que está sumido, ninguém ouve mais falar dele, mas segue ainda no UOL, ele falou sobre o técnico Fernando Diniz, mas não falou, né? Ele criticou. Ele, assim, foi completamente fora da casinha. Ele disse assim, ó, abre aspas, a derrota está totalmente na conta de Fernando Diniz. Porque quando o time que ele treina está vencendo, tudo funciona bem. Mas quando está perdendo, ele começa a fazer alterações. Na grande maioria das vezes, o Diniz destrói o time taticamente. Ele ainda segue, tá? Fernando Diniz simplesmente desmontou o seu time taticamente, deixando o Vasco totalmente vulnerável e à mercê do São Paulo. Amigo, o Casagrande até não falou nenhuma loucura. Só que a minha questão é, por que o Casagrande ele apareceu para criticar o Fernando Diniz quando o Vasco perdeu, mas quando o Vasco deu de 6 no Santos, quando o Vasco deu de 3 no São Paulo dentro do Morumbi, o Casagrande não botou a cara para falar alguma coisa? É a minha questão. Eu quero que vocês vejam aí com os próprios olhos de vocês as palavras do Casão. Se liga só. A metade do segundo tempo foi defesa e ataque, sem ninguém no meio campo. O São Paulo fez 2-0, mas poderia ter feito 5, 6, 7. O São Paulo, conforme o Diniz ia substituindo, o São Paulo ia dominando mais o jogo. Não teve jogo. Nos últimos 20, 25 minutos não teve jogo. O Vasco parecia um bando de cara dentro do campo, correndo, e o São Paulo não, taticamente ali organizado, com meio campo, com defesa, com ataque, com jogadores velozes que o Crespo pôs para sair no contra-ataque, porque o Crespo viu que o Vasco não defendia mais. O Vasco tinha lá 6 caras lá na frente e 4 atrás. E às vezes tinha 8 na frente e 2 atrás. E todo o espaço no meio campo livre. Então hoje, essa derrota, quando eu coloco na conta do Diniz, a derrota do jeito que ela foi, não a derrota em si. O São Paulo poderia ganhar o jogo do Vasco, mas o Vasco poderia ter resistido mais e ter sido mais competitivo se o Diniz não deixa o time desmontado. Ele desmontou o time todinho, tirou o meio campo todo, ficou um buraco no meio campo. E aí, amigo, você concorda com o Casagrande? Deixe a sua opinião nos comentários. Bom, esse daqui foi aquele nosso Acorda Vascão de quarta-feira, Acorda Vascão de Vasco da Gama, de dia de Vasco. Se você curtiu o vídeo, curta aí de fato, compartilhe. Vem pedir uma ajuda especial, se você está aqui até o final, fique mais um pouquinho, porque o YouTube está segurando um pouco a divulgação do nosso conteúdo, então vou pedir aquela força-tarefa especial para você deixar o seu like aí, hype o vídeo, tem um botãozinho aí embaixo escrito hypar, hype esse vídeo também, para que ele possa ser mais divulgado aqui dentro da plataforma. Fechou? Conto com você hoje mais do que nunca nesse Acorda Vascão, beleza? Se você ficou aqui até o final, vambora, já já eu tô de volta com aquele Fala Gigante Esperto, contando muito com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, ó, a Golcase, use Golcase, não esqueça, tô exatamente trajado com a mesma camisa da garrafa da Golcase, use o código GIGANTE também para ter acesso a uma série de descontos. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e saudações vascaína! E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco!